Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Dr. Roque Savioli, médico cardiologista, cardiogeriatra, clínico geral, com quase 50 anos de prática clínica. Sou doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sou médico do INCOR, Instituto do Coração, e de muitos outros hospitais de referência, como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Estou muito feliz de estar aqui com você nesta semana. Tenho certeza que estas aulas farão uma grande diferença na sua qualidade de vida hoje e também nos seus próximos 20, 30, 40 anos de vida. Hoje, graças às novas descobertas da medicina, do estilo de vida, envelhecer não precisa ser sinônimo de adoecer. A ciência já descobriu que existem ações que podem apagar décadas de envelhecimento acelerado das células do seu corpo. Soluções naturais, que apesar de simples, são poderosas e que podem afastar da sua vida doenças que roubam os nossos anos de vida com qualidade. Problemas de memória, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, artrose, depressão, insônia, problemas respiratórios, entre tantos e tantos outros. Condições que muitas vezes são graves, mas podem ser prevenidas e também controladas com pequenas ações e mudanças do estilo de vida. Ações que você poderia adotar desde já, mas que ainda não teve acesso a esse conhecimento. É claro que não falarei aqui de nenhuma pílula mágica que vai deixar você com 20 anos novamente. Isso não existe. Eu também não estou falando de nenhum creme anti-idade ou de cirurgia plástica para você só parecer mais jovem. Não tenho nada contra procedimentos estéticos, se for o seu desejo. Mas, se fosse algo meramente estético, eu não abriria espaço na minha agenda corrida para estar aqui com você. O que eu quero apresentar a você são alimentos, hábitos e ações simples de colocar em prática, que são capazes de promover a renovação de cada célula do seu corpo. Um rejuvenescimento a nível celular, de dentro para fora, não de fora para dentro. E com o conhecimento que você terá aqui comigo, que é cientificamente comprovado, você pode renovar as células dos seus músculos e ossos para ter um corpo mais definido e força muscular para continuar ativo e útil por toda a vida. Renovar os seus níveis hormonais, controlando os sintomas ruins da menopausa e recuperando o libido. Renovar as células do seu sistema imune para ter um corpo mais fortalecido contra as ações dos vírus e bactérias. Renovar as células do seu coração, das suas artérias, para ficar mais protegido do infarto ou do AVC. Renovar as células do seu cérebro, para ter uma melhor memória, mais concentração, estar mais protegido no futuro do Alzheimer. E não importa qual seja a sua idade hoje, quão velho você se sente, quão saudável ou doente você está hoje. Se você seguir os meus ensinamentos, pode apostar. Em questão de dias, você já vai se sentir melhor e ver a diferença dos seus níveis de energia e disposição, nas dores pelo corpo, no sono e na sua memória. E especialmente saberá o caminho para chegar em 2043, 2053, 2063, com vitalidade para praticar uma atividade física, curtir a família, viajar, trabalhar e sem depender de ninguém para fazer as coisas do dia a dia. E não é isso tudo que a gente busca? Queremos sim ter uma vida longa e acompanhar as pessoas que amamos nos momentos mais importantes de suas vidas. Ver eles se casarem, terem filhos, acompanhar o crescimento das crianças, servindo a Deus, cumprindo o nosso propósito aqui na Terra da melhor forma possível. Mas só desejamos por uma vida longa se isso não significar acabar numa casa de repouso, dependente de ajuda, dando trabalho e custos aos nossos familiares. Enfim, a nossa busca é por uma vida longa, mas livre de dores e doenças incapacitantes. Por isso, eu chamo a sua atenção aqui. Envelhecer e morrer são fatos imutáveis na vida, mas a forma como vivemos até o nosso último dia de vida, não. Isso depende de nós. Ah, Dr. Roque, mas eu já estou velho demais para mudar. Minha cara, não importa se você já passou dos 50, 60, 70 ou até mais de 80 anos. Você sempre pode melhorar. O seu corpo é o templo de Deus. Se você não cuida dele, você não está cuidando da morada do Espírito Santo que habita em você.
Essa é a minha missão, aproveitar o dom que Deus me deu para aconselhar as pessoas como ter uma vida longa, mas especialmente uma vida com qualidade. É isso que traz significado para a minha vida. Eu mesmo já não sou mais um jovenzinho, mas aos 73 anos não tenho planos de me aposentar. Eu continuo atendendo diariamente na minha clínica e também no INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Sou casado com a minha querida esposa, a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, que muitos de vocês conhecem do programa Mais Saúde, da Rádio América e da TV Canção Nova e também das redes sociais. Também sou cristão, tenho 3 filhos maravilhosos, 2 netos, a Fernanda e o Mateus. Pouca gente sabe, mas eu já fui músico profissional, e continuo tocando o meu trompete nas horas vagas. Sempre que posso, também gosto de cozinhar e viajar com a minha esposa. Por isso, eu não aceito essa ideia de que temos só alguns anos de vida com qualidade. Depois é só ladeira abaixo. Infelizmente, o que mais vejo é gente ainda mais jovem do que eu, chegando aos 50, 60 ou 70, com a saúde já desgastada, enfraquecida, com exames alterados, pressão alta, colesterol alterado, glicemia elevada, sem disposição para nada, sem vontade de sair de casa. Idade não é desculpa para se conformar em viver uma vida limitada. Quantas pessoas não descobrem o seu propósito de vida aos 80 anos? Vão descobrir o mundo aos 70, iniciam uma nova carreira aos 60. Não é justo usarmos da nossa rara existência nesse mundo para permanecermos escondidos da vida. Assim, eu coloco para você um desafio. Que tal se preparar para poder desfrutar dessa jornada da vida de uma melhor forma possível? Com corpo, mente e espírito jovens? É isso que eu quero ensinar a você. Então, vamos começar. Você vai entender a real causa do seu cansaço, da falta de disposição e problemas de saúde. E você descobrirá os 3 principais aceleradores do envelhecimento precoce e como eliminá-los da sua vida. Eu queria começar a aula de hoje contando para vocês uma história. A da Márcia e da Sueli. A Márcia e a Sueli são amigas desde o colégio. Cresceram no mesmo bairro, ambas casadas com filhos e netos. Sempre que conseguem, pelo menos uma vez por mês, elas se encontram para almoçar, tomar um café. Invariavelmente, ao começarem a conversar, a Márcia diz: Sueli, eu me sinto tão cansada. Como é que você consegue dar conta de tanta coisa que você faz? De fato, apesar das duas terem exatamente 63 anos, a diferença entre elas é visível. A Márcia tem uma aparência abatida, sem brilho, acorda cansada, pois não dorme bem à noite, e quando ela se deita, seu coração dispara de ansiedade e isso atrapalha o seu sono. Ela anda de uma forma devagar, seus movimentos são mais lentos por conta das dores no quadril, nas costas. Resfriados e alergias são frequentes na sua vida. A Sueli, por outro lado, a situação é outra. Tem uma aparência vibrante, está sempre sorrindo, não falta energia para as atividades do dia a dia e raramente fica doente. Trabalha fora, não perde as aulas de ginástica e sempre que pode, cuida dos netos para suas 2 filhas. As pessoas sempre se surpreendem quando ela diz a idade. Não parece ter mais do que 45 anos. Olhando as duas lado a lado, a diferença é visível. Sueli parece bem mais nova do que a Márcia, mas se pudéssemos olhar por dentro, essa diferença seria ainda maior. Cronologicamente, elas têm a mesma idade, 63 anos. Mas, biologicamente, Márcia é décadas mais velha. A Márcia está envelhecendo de uma forma mais acelerada. Na idade dela, deveria estar esbanjando saúde. Mas, muito antes do tempo, já começou a sentir os danos das doenças comumente relacionadas ao envelhecimento. Pressão alta, colesterol elevado, diabetes, artrite, sistema imunológico debilitado. Já a Sueli tem os exames de uma mulher de 30 anos. Agora você sabe qual a diferença entre essas duas mulheres? Não é uma questão de sorte, genética, ter dinheiro ou fazer plástica, mas sim da velocidade com que está envelhecendo as suas células. E você não precisa conhecer as duas para constatar isso na prática. A Márcia e a Sueli são personagens fictícias, baseadas nos pacientes que eu atendo. Mas eu aposto que você conhece 2 pessoas com idades próximas, em que uma é mais conservada e a outra é mais acabada. E quando a diferença é só na aparência, menos mal. Então, por que algumas pessoas aos 60 parecem ter 40 e outras aos 40 parecem ter 60? Veja só, não se trata de nascer ou não com bons genes, de ter sorte ou azar na vida. Todos nós nascemos com um conjunto específico de genes
e temos uma predisposição para desenvolver algumas doenças. Tem gente que tem casos de Alzheimer na família, outros têm doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, problema de tireoide, enfim. Mas desenvolver essas doenças depende em grande parte da forma como vivemos a vida. Isso poderá ligar ou desligar esses genes de doenças. Os alimentos que você consome, o seu estado emocional, se sofre de ansiedade, estresse, depressão, se é uma pessoa ativa ou não, qualidade de sono, os seus relacionamentos, inclusive a sua espiritualidade. Tudo isso pode envelhecer precocemente as suas células. E se a sua célula envelhece, ela vira uma célula senescente, isto é, uma célula que não é capaz de se renovar. Uma célula senescente, uma célula de DNA velho, não consegue se comunicar bem com as outras e já não funciona direito. Então, células senescentes trazem danos diferentes dependendo do tipo de célula. Células senescentes dos ossos podem levar à perda óssea e osteoporose. Células velhas do cérebro podem secretar substâncias que fazem os neurônios morrerem, daí problemas de memória. Células senescentes do pâncreas podem desregular a sua produção de insulina e levar ao diabetes. E pior, da mesma forma que uma maçã podre pode apodrecer as outras belas maçãs que estão juntas ali na fruteira, células senescentes emitem sinais às células que estão por perto, promovendo inflamações e fatores que levam ao apodrecimento das próprias células ao redor. Se você gosta de maçã, já sabe disso, né? A maçã podre da fruteira precisa ir para o lixo quanto antes, senão ela degradará demais. Com as células acontece exatamente a mesma coisa. As células senescentes, elas precisam sair e dar lugar às células jovens. Por isso, promover a renovação das células do seu corpo é tão importante. Infelizmente, os nossos hábitos de vida modernos têm levado ao envelhecimento precoce do corpo. Estamos vivendo mais, sim, mas vivendo pior. Se na década de 30 as pessoas morriam jovens de infecções por parasitas, por bactérias, tuberculose, doença de Chagas, hoje as principais causas de morte são as doenças crônicas, que são doenças intimamente ligadas ao nosso estilo de vida. Não são problemas meramente genéticos, não são vírus e bactérias. Vivemos hoje uma verdadeira pandemia de doenças crônicas. Infarto, AVC, câncer, diabetes, problemas respiratórios, depressão, obesidade. Veja só, a expectativa de vida média do brasileiro é hoje de 76 anos. No entanto, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a expectativa de uma vida saudável, que é a expectativa livre de doenças incapacitantes, é de 63 anos. Em outras palavras, o brasileiro vive dos 63 aos 76 anos, já com incapacidade física, e doenças crônicas preocupantes. Você consegue entender o que isso significa? Ter que passar 20, 30 anos de vida dependendo da ajuda dos filhos, familiares, para fazer as atividades do dia a dia e, na verdade, sendo um peso financeiro e emocional para os outros, tendo que gastar as suas economias para cuidar da saúde, em vez de aproveitar o seu suado dinheiro para viajar, estudar, se divertir, comprar as coisas que você deseja, servir a Deus ativamente. Olha só, depois dos 60 anos, boa parte dos homens e mulheres gastam até metade da renda com remédios e plano de saúde. E no último ano de vida, o brasileiro chega a gastar metade de tudo que gastou com a saúde durante a vida inteira, com tratamentos e cuidados médicos. Isso em apenas um ano. Você trabalhou tanto, criou sua família, cuidou de tudo e de todos com tanto carinho e justamente na hora que você pode aproveitar todos os frutos de uma vida inteira de dedicação ao trabalho e à família, você não tem energia, não tem saúde para aproveitar e ainda precisa gastar todas as suas economias com remédio, médico e exame. Isso não é justo. E nem precisa ser assim. Afinal, hoje, com os meus 73 anos de vida, graças a Deus eu vivo a melhor fase da minha vida. Tenho todos os meus exames em dia. Tenho mais disposição e energia do que há 20 anos atrás. E é assim que aconselho os meus mais de 10 mil alunos e pacientes que estão aproveitando do melhor da vida hoje com sabedoria e vitalidade. O primeiro desses culpados do envelhecimento acelerado é inflamação crônica. A inflamação crônica tanto envelhece as nossas células, como células envelhecidas inflamam mais o nosso corpo. Inúmeros fatores da vida moderna, incluindo má alimentação, estresse, falta de sono, poluentes, dentre outros, contribuem para uma inflamação constante, que ficou conhecida como inflamação crônica. Estudos atrás de estudos vêm apontando e demonstrando que um corpo inflamado é como um prédio
pegando fogo. Se você não contém rapidamente as chamas, o edifício desaba. A inflamação crônica, diferente da inflamação aguda, sabe aquela que aparece quando temos uma infecção na garganta ou quando caímos e nos machucamos? É uma inflamação que não para nunca. Ela desencadeia uma série de doenças debilitantes, Alzheimer, artérias entupidas, doenças pulmonares e até o câncer. Inclusive, a revista Time até chamou a inflamação crônica de assassina secreta na sua capa. E, de fato, a inflamação pode estimular o aparecimento de tumores em até 90% dos casos de câncer. 3 em cada 5 pessoas morrerão de uma doença provocada pela inflamação crônica. Então não é a idade o problema ou a genética, mas sim a inflamação crônica. E sabe qual é uma das melhores formas de conter a inflamação crônica que envelhece precocemente o corpo? É parar de alimentá-la. O excesso de açúcar e carboidratos refinados, os refrigerantes e outras bebidas doces aumentam muito rapidamente os níveis de açúcar do sangue, que aumenta a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Então, prefira uma alimentação com proteínas magras, gorduras boas, verduras e legumes, comida de verdade, como a dieta mediterrânea, que eu sempre indico. E não deixe de incluir alimentos que são verdadeiros anti-inflamatórios naturais, como o ômega 3, que você encontra em nozes, na linhaça, nos vegetais folhosos, mas especialmente nos peixes. Não é à toa que as cidades com o maior número de centenários do mundo, as chamadas Blue Zones, ficam no litoral. O estresse oxidativo é uma condição muito perigosa, que acontece quando há muitos radicais livres no seu corpo e poucos antioxidantes, que são os verdadeiros escudos dos radicais livres dentro das suas células. Você já deve ter ouvido falar dos radicais livres, né? Os radicais livres aceleram o processo de envelhecimento, nos fazendo sentir velhos e cansados no que deveria ser a nossa melhor fase da vida. Nada representa uma ameaça maior às células do nosso corpo do que essas moléculas altamente reativas com um número ímpar de elétrons. Não é necessário entender a bioquímica disso. Basta entender que os radicais livres são como balas perdidas voando por dentro do seu corpo. Eles que envelhecem as nossas células, dão rugas à nossa pele, fazem o cérebro começar a falhar, deixam as artérias rígidas e entupidas. O problema é que há situações que aumentam muito a produção de radicais livres pelo corpo, como a poluição do ar e da água, a comida cheia de agrotóxicos e aditivos químicos, o cigarro e, claro, a nossa saúde mental. Sim, as suas células ouvem os seus pensamentos e são diretamente afetadas por eles. O estresse, a ansiedade e a depressão aumentam em muito a produção de radicais livres e envelhecem de forma acelerada as nossas células. O desequilíbrio dos seus hormônios, em especial a insulina. Eu não sei se você sabe, mas a insulina é um hormônio que tem como principal função levar todo o açúcar do sangue para dentro das células para ser transformado em energia. Mas se a sua glicemia permanece alta durante boa parte do dia, isto é, se você está a todo momento beliscando, comendo muito carboidrato, as células do seu corpo começam a ficar resistentes à ação de insulina. É como se os buraquinhos das células que permitem a entrada do açúcar estivessem entupidos. Com isso, o açúcar barrado para fora da célula vai se acumulando no sangue. E o seu pâncreas começa a produzir mais e mais insulina para ver se dá conta daquele todo esse açúcar. E muito açúcar e muita insulina no sangue, você sabe o que acontece? É a porta de entrada para diabetes e obesidade. A insulina em excesso no sangue também aumenta a retenção do sódio, por exemplo, e com isso aumenta a pressão arterial. Até a demência tem a ver com essa resistência à insulina. Tanto é que o Alzheimer vem sendo também chamado de diabetes tipo 3. E olha, para controle da insulina, uma das melhores ferramentas que eu conheço e faço uso na minha prática clínica é o jejum intermitente. Se souber como praticar da forma correta, o jejum estimula a queima de gordura do seu corpo e pode regular os níveis do açúcar no sangue e até mesmo ajudar a controlar o seu apetite. O jejum é também uma excelente estratégia para quem precisa perder a gordura visceral. Sabe essa gordura da barriga aí? Um dos principais marcadores de problemas cardiovasculares. E além do jejum, tem muitas outras ações que você pode fazer para frear o envelhecimento acelerado e rejuvenescer cada célula do seu corpo. Consumir superalimentos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a proteger o seu corpo do envelhecimento acelerado, como o ômega 3. A prática de exercícios físicos feitos da maneira certa, que muitas pessoas desconhecem. Ter um sono reparador, que
que vai muito além da famosa frase dormir 8 horas por dia. Entrar mais em contato com a natureza, se expor ao sol com frequência, cuidando dos níveis da vitamina D, rezar o terço, meditar e outras formas de gerenciar de uma forma eficaz o estresse, a ansiedade e os pensamentos negativos.